seu equipamento utiliza IP público, se eventualmente ocorrem loops na sua rede ou de algum dos seus clientes e a CPU do equipamento acaba sendo sobrecarregada, ou se você tem uma rede GPON e atende a muitos clientes, você já deve ter se perguntado: qual será a melhor forma de proteger a CPU dos equipamentos? Eu sou Guilherme Fife, engenheiro de aplicações na Datacom, e neste vídeo mostrarei como configurar as proteções de CPU do DMOS, deixando a sua rede mais protegida contra ataques e eventual subida de pacotes indesejados na CPU do equipamento. Mostrarei tudo isso logo após a vinheta. Bom, pessoal, o tema principal do vídeo será sobre ACLs, porém gostaria de reforçar algumas questões muito importantes antes de iniciarmos. Recomendações gerais de boas práticas. Fazer a configuração de usuário. Então, procure sempre remover o usuário default admin, pois a maioria dos equipamentos utiliza esse mesmo usuário default, né? Então, se você optar por utilizar a base local, você pode estar criando um usuário e uma senha para você, ou então utilizar o Tacax ou Radius, que seria a melhor opção. Manter o relógio atualizado. Caso ocorra algum problema no seu equipamento, se você não tiver com o relógio atualizado, fica muito difícil analisar o que aconteceu no dia ou o horário que você detectou tal problema, né? Mantendo o relógio atualizado facilita a análise dos logs. Então, procure sempre utilizar o SNTP, ou caso não tenha, atualize o relógio localmente. Mas o ideal é que você utilize um servidor SNTP para esses casos. Habilitar a configuração de link flap. A oscilação de links, né, o status dos links, ele é monitorado pela CPU do equipamento. Então, se acontecer algum evento que porventura fique caindo e voltando o link muitas vezes, isso pode acabar onerando a CPU também. Além de proteger a sua rede, né, o tráfego não ficar comutando de um lado para o outro, protege a CPU do equipamento. Então, recomendamos fortemente que se faça a utilização do link flap. Habilitar a configuração de Storm Control. O Storm Control é muito importante também, ele vai proteger a sua rede contra broadcast, multicast e pacotes unicast DLF, né? Então, se ocorrer um loop na sua rede ou na rede do seu cliente, com o Storm Control habilitado vai evitar que ele acabe tomando conta de toda a capacidade do link e dependendo até que chegue muitos pacotes de uma vez só na CPU do equipamento. Habilitar o Loopback Detection também pode ser importante, caso tenha um loop na interface, será detectado e bloqueada automaticamente. Habilitar o OAM. Essa configuração aqui é muito importante, principalmente quando se tem links forçados, né? Então, por padrão, os links de 1 GB eles vão negociados, mas alguns clientes optam por utilizar o link forçado. Ou então as interfaces de 10 GB, que o padrão já é forçado, né? Nesses casos de link forçado, se cair somente um lado da fibra, né, o TX, por exemplo, o outro lado não detecta que o link caiu, né? Somente um lado vai saber que caiu. Com o OAM, tem a troca do protocolo, né? Os dois lados ficam enviando pacotes OAM e um lado vai detectar que não recebeu o pacote e os dois lados vão então estar bloqueando a interface. Outro cenário importante de usar o OAM é quando você passa por dentro de uma outra rede, né, através de uma nuvem, por link de terceiros. Então, se houver uma queda no meio dessa rede por onde você está passando, o OAM vai ser capaz de detectar e vai estar bloqueando também esse link. E fazer as proteções adequadas de CPU utilizando as ACLs, que nós vamos demonstrar na sequência. Fila de protocolo para CPU. Por padrão, o DMOS já vem com uma proteção de CPU, né, que é separada por protocolos. Então, existe uma configuração que, se você der esse show CPU DOS Protect, você vai poder ver qual é a configuração que está em cada fila e os pacotes recebidos e até mesmo descartados aqui, né? Não significa que você vendo um descarte em alguma dessas filas, de fato existe um problema. Eventualmente pode ter tido algum pico, né, na rede, algum loop, alguma coisinha rápida que pode ter causado algum descarte. Mas é importante você monitorar caso detecte alguma situação diferente na rede, né, através desse comando. Outra questão é que esses valores aqui são valores estimados, né, que servem de uso geral, mas daqui a pouco, para um cliente ou outro, pode ser preciso de um ajuste fino, né? Aumentar um pouquinho alguma fila, ou talvez
reduzir alguma fila de um protocolo que você não utiliza e daqui a pouco está chegando na sua CPU e onerando o seu equipamento, né? Então você pode estar reduzindo ou aumentando alguma dessas filas. Então você pode estar utilizando o Clear CPU DOS Protect Counters para limpar os contadores, né? E aí você pode monitorar a partir daquele momento. Porque, como eu falei anteriormente, né? Pode ser que tenha acontecido algum evento muito tempo atrás, alguns meses atrás, teve algum descarte ali, mas não significa exatamente que está tendo um problema no momento que você estiver olhando. Então, faça o clear e comece a acompanhar a partir dali se alguma fila está incrementando muito, então, para fazer uma análise e entender o que está acontecendo, né? Se de fato existe um problema ou se realmente existe alguma fila ali que precisa daquela quantidade de pacotes e a configuração default de proteção da fila não está adequada para essa aplicação que está sendo usada, né? Então, para mudar a configuração da fila, você pode entrar aqui dentro de config, CPU DOS Protect Protocols, ARP, Max PPS, e aí aqui o ARP eu usei de exemplo, né? Mas o protocolo que você quer, aqui está a configuração default que é 100, então você pode estar configurando de 1 a 5000. Outros comandos que você tem para fazer troubleshoot do seu equipamento é o Debug Enable CPU RX e o TCP Dump RX. Esses dois comandos são muito úteis, né? Você pode estar utilizando um ou outro, fica a critério do usuário, ver qual que se adapta melhor, para estar vendo os pacotes que estão chegando na CPU, né? Então, daqui a pouco você viu lá que a CPU está alta, não necessariamente a CPU alta significa pacotes na CPU, né? Pode ser que seja de fato algum processo, né? Às vezes o SNMP que está sendo consultado ou algum protocolo que está consumindo mais, mas se for por conta de pacotes na CPU, você pode estar usando esses comandos aqui para estar vendo que pacotes são esses que estão chegando na CPU, né? O TCP Dump ainda tem a opção de você salvar ele em um arquivo, né? E depois exportar ele. Então, por exemplo, se você viu que está chegando muitos pacotes lá, você não vai abrir um chamado com suporte, daqui a pouco você pode estar fazendo uma captura e já está anexando ele junto no seu chamado, né? Deixa eu abrir o CLI aqui para a gente dar uma olhadinha. Caso você opte por usar o debug CPU RX, recomendo que sempre você faça um debug disable CPU RX primeiramente, dê o enter, depois debug enable CPU RX, porque como vocês podem ver, ó, vai vir uma série de pacotes, né? Aqui até não está muito, se eu quiser digitar como eu conheço o comando de cabeça e não está muitos pacotes chegando, eu vou conseguir digitar ele aqui. Mas se tiver muita coisa chegando, pode ser que você não consiga digitar ou você erre a sintaxe do comando, né? Então vai ficar difícil você interromper o debug. Como eu já dei o enter no disable anteriormente, eu coloco para cima aqui 2 vezes e dou o enter, né? Então, se eu puxar aqui, ó, ele já vai ter o comando salvo ali, só dou o enter e já interrompi o debug. Outra opção que você teria é digitar ele aqui e copiar, né? Se copiar só até aqui, você poderia colar e dar um enter, ou então você copia ele já com um enter, copiando dessa forma aqui. Depois você só cola o debug, certo? E o TCP Dump, você tem a opção aqui de TX, RX e TX e RX, mas para ver só o que está chegando, né? Você dá um TCP Dump RX e aqui você vê provavelmente com mais detalhes do que você vai conseguir ver no debug CPU. Né? Então, se você quiser ver ainda mais detalhes, você pode estar digitando aqui o verbose e aí seleciona o level, por exemplo, 3 com maior número de detalhes, ou então a opção de salvar em arquivo e olhar no Wireshark, que aí sim fica um pouco mais fácil de fazer uma análise, né? Você simplesmente dá um save backup aqui, quando achar que já está o suficiente, você dá um Ctrl C, depois você vai dar um copy, backup, e aí você vai optar por TFTP ou SCP, seguindo isso aqui, né? Você vai dar lá um TFTP, // e o IP, // e o IP para onde você quer exportar, e se tiver alguma pasta, você segue esse padrão aqui. Sobre o que eu falei da CPU, você pode estar olhando Show System CPU Detail. Muito provavelmente, a maior parte dos
dos processos que vão aparecer aqui você não vai entender, né? A não ser que seja uma pessoa de P&D que entenda, enfim, mas aqui principalmente o P&D da Datacom que vai poder saber com maior propriedade o que são esses processos, né? Mas alguns deles dão um certo indicativo assim, do que são, né? Por exemplo, esse BCM Link aqui, olha, o link remete ao monitoramento dos links das interfaces, né? Então, esse aqui é o link scan, é que monitora o status de link, né? Lembra quando eu falei do link flap? Caso uma interface fique caindo e voltando muito rapidamente, esse processo aqui pode subir. Esse processo aqui é natural que se você tiver muitos links ativos, que ele esteja consumindo uma certa quantia de forma padrão, porque ele, de tempos em tempos, fica lá consultando para saber se o link caiu ou não caiu. Mas é claro, se você tiver um evento de link flap, né, e principalmente ainda se você não tiver com o link flap habilitado, ele pode consumir bem mais recursos da CPU. Então, faça o uso do link flap, que é bastante importante, né? Outra coisa, processos com PKT, RX, TX no nome, esse aqui é mais interno, mas assim, ó, BCM RX, BCM TX, tem uns outros aqui, não sei se vão aparecer aqui agora. Aqui, ó, PKT-RX. Né? Não vou ficar passando todos aqui, mas que tenham esses TX e PKT no nome, pode ser um indício de pacotes chegando na CPU. Então, quando for você detectar que um desses processos está aqui consumindo muito, né, muito processamento, talvez se você fizer um debug, você consiga ver qual pacote exatamente está chegando na CPU para entender o que está causando esse problema que você está vendo, né? Bom, entrando agora nas ACLs, né? Aqui está como é que funciona a estrutura das ACLs. Então, para explicar um pouquinho, no CLI você tem a opção de ACLs L2 e L3. Né? Hoje só temos disponível no DMOS ACLs de entrada, ACLs Ingress. Né? Futuramente, após a implementação, poderíamos ter ACLs de egress, mas no momento só temos as de Ingress. Então, você vai criar um profile e cria uma ACL, né? Você vai criar aqui ou L2 ou L3, você vai atribuir um nome, definir uma prioridade e uma entrada. Eu já vou falar sobre a prioridade de entrada na sequência. E cada entrada você vai dar uma ação e um match, né? Então, você vai lá, você vai ou permitir ou negar alguma coisa, né? Você ainda tem algumas outras opções de ação, mas aqui foi só para demonstrar as principais. E aí você vai dar um match lá na VLAN, DSCP, IP, PCP ou alguma outra característica do seu pacote, certo? E para a CL funcionar, você tem que atribuir ela a uma interface, certo? Então, só criar a CL não significa que ela vai funcionar. E a mesma CL você pode estar atribuindo, né? Como é um profile, você pode estar só replicando ele em outras interfaces, né? Então, você, quando atribui a interface, é que de fato vai funcionar. Porém, a gente tem agora uma opção, já algumas versões no DMOS, que é para proteção de CPU. Você poderia estar utilizando essas ACLs L2 e L3 para proteção de CPU, só que você estaria barrando esse pacote, né, no momento que você dá o deny, de ser encaminhado pela rede, né? Então, dependendo do caso, você não quer barrar um pacote de um cliente lá de ser comutado para uma interface para chegar no destino final, você só não quer que ele chegue na sua CPU, né? E usando regra de Ingress, ACL Ingress L2 e L3, é um pouco mais complexo de fazer isso. Você tem que dar um match no destino, por exemplo, você está com destino a algum IP que está configurado na CPU, ou dependendo até você não vai conseguir fazer, né? Você vai ter que dar um deny e vai simplesmente barrar aquele pacote de forma geral. Agora, se você utilizar essa configuração de CPU, que nada mais é que uma porta, né, igual às outras portas que tem no equipamento, só que é uma porta direcionada à CPU, e essa regra ela é como egress. Então, ou seja, você só vai barrar o pacote de ser encaminhado nessa porta da CPU, né? Então, não chega na CPU, o resto ele pode ser encaminhado normalmente. Então, tirando esse fator, o resto ele é muito parecido com as regras de L2 e L3, né? É uma regra de uma interface de egress, você vai configurar lá um nome,
uma prioridade, uma entrada, uma ação e um match. E aí, na hora de associar, até aqui eu deixei ela justamente aqui para mostrar que é só um nome aqui para ficar mais fácil, né? Mas é como se fosse uma interface aqui. Você vai colocar o protection, CPU e o nome desse profile que você criou aqui para CPU, para estar protegendo ela. Falando um pouquinho sobre as prioridades e as entradas, né? Cada profile é composto por uma prioridade de até 256 entradas. A prioridade serve para definir qual profile será executado primeiro, e isso será definido de acordo com o valor de menor prioridade. Ou seja, o pacote chega aqui, então se você tem uma regra criada com prioridade 0, ele vai passar primeiro na prioridade 0 antes de passar pela prioridade 511. Né? E a mesma coisa vale para as entradas. Né? Então ele passa primeiro na entrada 0, né? Aqui as entradas estão abaixo da prioridade, porque você vai criar uma prioridade e você pode estar criando várias entradas aqui, né? Então, para cada profile lá você vai ter uma prioridade e N entradas. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Esse aqui é um exemplo de whitelist, tá? Esse aqui é o exemplo mais simples que a gente tem. Talvez não seja mais simples do que o exemplo de blacklist que eu vou mostrar depois, mas dentro do formato de whitelist, esse aqui é o mais simples. Por quê? Você vai configurar com entradas menores aquilo que você permite, né? Então você vai dar match num protocolo, numa rede, vai liberar tudo aquilo que você quer. Ao final você também vai dar match nesse protocolo, porém você vai dar um deny, né? Então você vai liberando e no final você dá deny por protocolo, né? Você vai dizer, olha, SSH, SMP, SNMP, né? Aqui está uma regra bem simplificada, só para exemplificar, utilizamos o ICMP e o SSH, né? Então aqui está na ordem que aparece no CLI, né? Mas geralmente quando eu vou configurar eu fico um pouco confuso se eu sigo essa ordem. Eu prefiro criar sempre primeiro o profile, né? Então esse nome aqui foi o nome que foi dado para o profile, e depois aqui o que nem eu estava explicando anteriormente, ó, aqui eu estou associando a interface da CPU esse profile com esse nome que eu criei aqui, tá? Então aqui prioridade 0, né? Poderia ter botado uma prioridade diferente, mas geralmente para a proteção de CPU a gente só vai criar uma regra, né? Um profile e botar as regras aqui. Então, eu botei aqui uma entrada 20, deixei um espaço caso futuramente eu queira configurar uma prioridade que seja vista primeiro, né? Que com mais prioridade do que essa entrada aqui, eu tenho um espaço aqui antes do 20. A mesma coisa aqui, eu deixei um espaço entre ela e essa outra regra, e entre as regras finais aqui do deny também dei um espaço maior para eu poder ir incrementando novas regras aqui no meio, né? Então aqui eu dei um match no ICMP, uma rede aqui, match no SSH, essa rede aqui, e permite nos dois. Ao final, eu dou um deny no SSH e um deny no ICMP. Ou seja, tanto SSH como ICMP só vão chegar na CPU desse equipamento aqueles que vierem com source dentro dessas redes aqui. Então, por isso que eu digo que ele é bem simples, porque você especifica exatamente os protocolos. Por exemplo, SNMP não está configurado aqui. Qualquer SNMP que chegar na CPU vai passar. Claro que o recomendado é que você especifique aqui todos os protocolos que você utiliza, que porventura poderiam estar chegando na CPU do seu equipamento, né? Ou até mesmo aqueles que você não utiliza e que poderiam de alguma forma estar chegando na CPU e que é para você proteger. Mas ele fica fácil porque agora mostrando o próximo exemplo, que é um pouco mais complexo, mas também protege mais, você vai ver que é o seguinte, aqui, deixa eu ir logo para o final, que fica um pouco mais fácil de entender o porquê que eu estou dizendo que ele é mais difícil. Ó, a última regra aqui vai ser um deny, só que sem nenhum protocolo. Então, ou seja, ele vai dar deny em tudo. Aqui você vai ter que prever tudo que você utiliza e vir liberando nas entradas anteriores. Tudo que você não liberar, não vai passar. Não corre o risco de daqui a pouco você estar dando um deny, não dar um deny em um pacote, e esse pacote está chegando e está atacando a sua CPU. Então ela vai estar mais protegida aqui, só que vai dar um pouco mais de trabalho, que você não pode esquecer de liberar nenhum protocolo que você esteja utilizando. Então aqui no exemplo, por exemplo, você vê que você tem que liberar desde o ARP, o ICMP, se você estiver usando IPv6, você tem que lembrar de liberar também o SSH, por exemplo, aqui é o TACAX,
Aí tem protocolos aqui que nem o BGP. O BGP você tem que liberar tanto a porta de destino como a source port, né? Então, assim, a gente tem documentação com essas regras aqui, o que você para criar esse tipo de regra aqui, como é que você faz para liberar o BGP ou SPF. Se você quiser fazer essa whitelist aqui, é tranquilo, é só seguir esses exemplos aqui, mas lembre-se de que se fizer na rede em operação, né? Se você esquecer alguma coisa, você pode ter algum problema. Então, outra coisa também que a gente recomenda sempre é usar o confirm exclusive para você poder fazer o commit confirmed. Se o equipamento estiver de forma remota, você não vai perder a gerência do equipamento, né? Então, deixa eu demonstrar aqui no equipamento. Então, você vai entrar aqui, você vai dar um config exclusive. Se você der só config, ele não vai permitir que você faça o commit confirmed. Você precisa dar o exclusivo, você está com uso exclusivo, certo? Então, vou fazer uma configuração qualquer aqui só para demonstrar como é que funciona. .1q VLAN 34, por exemplo. Então, você vem aqui, commit, confirmed. Se você só der o enter, ele vai usar o tempo padrão, que é 10 minutos. Mas, por exemplo, aqui eu quero 2 minutos. Ó, se agora, por exemplo, eu tivesse aplicado uma CL e perdido a gerência, eu ia dar um enter aqui e não ia estar com acesso ao equipamento, né? Dentro de 2 minutos ele ia fazer um rollback e desfazer essa configuração. Como deu certo, eu devo vir aqui e dar um novo commit para confirmar que está ok a minha configuração. E aqui, por fim, o exemplo de blacklist, como eu comentei anteriormente, é o exemplo realmente mais simples, que você basicamente vai definir o protocolo, o IP, aquilo que você quer barrar, né, que você quer banir. Então você cria aqui, que nem esse exemplo aqui, um source address, uma rede, um protocolo e dá o deny. Então você vai só dando o deny naquilo que você não quer que chegue na CPU. Você não precisa criar nenhuma regra de permit, porque naturalmente tudo é permitido, né? Só será barrado aquilo que você criar uma regra aqui nessa CL. Bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que as informações compartilhadas aqui façam a diferença na sua rede. E lembre-se, além das ACLs, que é no tema principal desse vídeo, é muito importante que você utilize as outras configurações apresentadas aqui, como OAM, Storm Control, Link Flag Detection, entre outras. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo e se inscrever no nosso canal para receber atualizações. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui abaixo nos comentários e você também pode estar entrando em contato com a nossa equipe de suporte através do canal de autoatendimento. Fico por aqui e até o próximo vídeo.